Você sabia que as flores são responsáveis pela reprodução das plantas? Seja bem-vindo ao canal Biolopes, eu sou o professor Marquinho de Biologia e hoje falaremos sobre esses órgãos responsáveis pela reprodução das plantas superiores. Bora para a aula? Além da importância reprodutiva, as flores também são importantes ecologicamente falando, porque servem de alimento para determinados animais com o seu néctar. E também tem importância ornamental, enfeitam os ambientes. Podem servir de presente para a pessoa amada. Olha que interessante que a flor está em todo lugar, a flor alegra o ambiente. Mas nossa aula de hoje foca a anatomia da flor. Então eu quero explicar para vocês quais são as partes básicas desses órgãos. E eu tenho certeza que depois dessa aula você não olhará mais para as flores com aquele olhar simplista de que é apenas uma coisa bonitinha. Olha só, começando aqui com a importância primordial. Órgão reprodutivo que forma semente e fruto. Pessoal, esse órgão se forma a partir de folhas modificadas. É isso mesmo. Existe uma proteína chamada fitocromo que, na pontinha dos galhos, modifica o desenvolvimento de algumas folhas, formando um botão floral, onde dará origem a esse órgão que, depois de polinizado, formará a semente e o fruto. Semente que vai dar continuidade ao ciclo dessa planta e o fruto que atrai animais para levar a semente para vários ambientes. E para a gente entender cada uma das partes da flor, vamos dividi-la em verticilos, folhas modificadas para reprodução, gineceu e androceu, e modificadas para proteção, corola e cálice. Começando com o gineceu, que é essa parte aqui. O gineceu é a parte feminina da planta. É formado pelo carpelo, que é o órgão reprodutor feminino. O carpelo, ou gineceu, pode apresentar-se somente como uma estrutura, nós chamamos de unicarpelar, ou pode ser duas estruturas, bicarpelar, três estruturas, tricarpelar, quatro estruturas e assim vai. Como vocês estão observando aqui, esse carpelo tem uma boquinha que nós chamamos de estigma, mas nós vamos estudar melhor na próxima aula. O estilete, que é esse pescocinho, e a região mais abaulada que nós chamamos de ovário. Então aqui nós temos um ovário. É o ovário do carpelo. Dentro desse ovário existe um óvulo. A parte feminina está formada. E dentro desse óvulo tem a oosfera, que é o gameta feminino. Uma coisa interessante, antes da gente passar para a parte masculina, é que o gineceu, o carpelo, antigamente era chamado de pistilo, tá bem? Anota aí, carpelo e pistilo são a mesma estrutura. O androceu, como vocês estão vendo aqui, é a parte masculina, nosso número 2, formado por estames, órgão reprodutor masculino. Observe que nós temos 5 estames formando esse androceu. Vejam bem, o androceu apresenta regiões onde são produzidos os grãos de pólen, que são as anteras. Esses grãos de pólen é que vão migrar para novas flores durante a polinização, seja ela feita por animais ou por fatores físicos, tá bem?
Uma vez falado dos verticilos de reprodução, aquelas folhas adaptadas para formar os órgãos reprodutores, que formarão os gametas, nós vamos falar então dos verticilos de proteção. Nós temos como representando a corola as pétalas. Nosso número 3, corolas são pétalas, tá? Formado pelas pétalas que não tem apenas a função de proteger os órgãos reprodutores. As pétalas também servem para atrair agentes polinizadores. Por quê? Elas podem liberar cheiro, por ter glândulas odoríferas, e também tem cores diferentes. E isso atrai certos polinizadores, como por exemplo os insetos. Quarto verticilo, chamado cálice, tá bem aqui, ó. Geralmente é verde porque é formado pelas sépalas. Sépalas que não são apenas estruturas de proteção, não protegem apenas a pétala, que protege o carpelo e os estames. Também faz fotossíntese. Então, o cálice cheio de sépalas, além de proteção, servem para assimilação, produção de glicose. E aqui vai uma dica. Geralmente o cálice e a corola têm cores distintas. Um é verde, o outro tem outra cor. Porém, se eles tiverem a mesma cor, nós vamos deixar de chamar de sépalas e pétalas e passar a chamar o conjunto de tépalas. Anota aí, as tépalas são sépalas e pétalas que apresentam a mesma coloração. E para fechar essa morfologia, nós temos aqui o receptáculo floral, que é a região da flor que recebe todos os verticilos, sejam eles verticilos de reprodução ou verticilos de proteção. E também o pedúnculo, que é a haste, que é o pezinho da flor que conecta ela ao galho. Geralmente, pedúnculo, receptáculo e sépalas são verdinhos. E para você ficar mais preparado ainda para o vestibular, vou te mostrar o que é o diagrama floral. Essa representação esquemática mostra para a gente um corte transversal na flor que possibilita a gente classificá-la como angiosperma mono ou dicotiledônea. Vocês devem se lembrar, lá na aula anterior o professor falou para vocês que as angiospermas monocotiledôneas têm órgãos múltiplos de 3 e as dicotiledôneas têm órgãos múltiplos de 2 e de 5. No caso aqui, nós temos uma flor com o cálice igual a 5. O que significa isso? Que existem 5 sépalas nessa flor. Uma corola também igual a 5, só que esse 5 está entre parênteses. Significa que tem 5 pétalas unidas entre si. Um androceu com 5 estames e um gineceu com 1 carpelo. Percebeu? Repetindo. Nós temos 5 sépalas, nós temos 5 pétalas, nós temos 5 estames e apenas 1 carpelo. Isso mostra para mim que essa flor é múltipla de 5. Se ela é múltipla de 5, então é uma angiosperma dicotiledônea. Se fosse múltipla de 3, uma angiosperma monocotiledônea. Mas professor, e se desse um número igual a 15 em cada uma dessas estruturas? 15 é múltiplo de 3, pode ser mono, e múltiplo de 5 pode ser dicotiledônea. O que eu faria aí? Nesse caso, a flor não resolve o seu problema. Você vai ter que observar a semente para ver se tem 1 ou 2 cotilédones. Você vai ter que ver a raiz para ver se é uma raiz fasciculada ou uma raiz pivotante.
E também é bom dar uma olhada na folha para ver se ela é uma folha com nervuras paralelas ou reticulada. Assim você consegue descobrir a classificação do vegetal. Beleza? E para você que ficou até aqui, vamos fazer uma relação da botânica com as áreas médicas. Lembra do ginecologista? O médico que cuida do genital feminino? Esse termo ginecologista vem da palavra gineceu, que é o conjunto de estruturas femininas, no caso, os carpelos. E o andrologista? O termo vem de androceu, que é o médico responsável pelas estruturas masculinas. Beleza? Espero ter te ajudado. Se você gostou da aula, compartilhe com um amigo. Confere se é inscrito no canal. Se não for inscrito, se inscreva. Ative o sininho para receber as notificações. Toda semana tem aula nova aqui. E não se esqueça, dúvidas, deixe nos comentários. Vou ficando por aqui. Beijos e abraços. Fui!